Dia 115. 1 de Crônicas 3-5. Leitura bíblica cronológica com vocabulário hebraico original. 3 capítulos de genealogia que escondem a linhagem messiânica até Zorobabel, a oração de Jabés e a confiança das tribos transjordanianas. 1 de Crônicas 3. A casa real de Davi em 3 blocos. Os 6 filhos nascidos em Hebron, os filhos de Jerusalém, entre os quais Salomão. E a linhagem dinástica de Salomão até Josias, Jeoiaquim e Jeconias, o cativo, terminando em Zorobabel, líder do retorno do exílio. É o esqueleto messiânico que Mateus 1 e Lucas 3 vão depois confirmar. 1 de Crônicas 4. Genealogia da tribo de Judá com famílias de Perez, dos Oratitas, dos artífices do vale e dos oleiros que serviam ao rei. No meio da lista aparece Jabés, mais ilustre que seus irmãos, cuja oração pede bênção, ampliação dos limites, presença divina e proteção do mal. O capítulo segue com a tribo de Simeão e sua expansão até Gedor e Seir, buscando pasto. 1 de Crônicas 5. As tribos transjordanianas. Ruben, que perdeu a primogenitura. Gade, que habitou em Bazã. E a meia tribo de Manassés. A guerra contra os hagarenos é vencida porque clamaram a Deus e nele confiaram. Mas o capítulo termina com a transgressão dessas tribos e o cativeiro nas mãos de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria. Hoje você aprenderá palavras como Zerubábel, semeado em Babel, e Abetz, ligado a Otsev, dor, e Batac, confiar, a chave da vitória dos transjordanianos. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 116. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dia da leitura bíblica diária e comente o que mais te marcou no dia de hoje ou uma mensagem para fortalecer a fé dos que seguem nesse propósito junto conosco. Primeira Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Aminon, de Ainoã, a Gisraelita; o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batissua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefegê, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã; o segundo, Jeoiaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite sua irmã, e Razubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe e Rezede, 5. E os filhos de Hananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã,
os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Ratus, e Igeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Idbas. E era o nome de sua irmã Hazelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Husá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Auzão, e a Réfer, e a Temene, e a Raastari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Harum. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabés, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, o filho de Otniel, Hatate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azariel. E os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jassubi-Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Hazar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Hormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Hazar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú,
filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai e Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeças a Pelatias, e a Neárias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito. Mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Joel: Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglate-Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Éber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, e levaram preso o seu gado, seus camelos 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro.
E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Sênir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Réfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala, e a Rabor, e a Hara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. No dia 115 percorremos as genealogias de 1 Crônicas 3 a 5. A casa real de Davi de Salomão a Zorobabel, a tribo de Judá, com a oração de Jabés pedindo bênção e proteção do mal, e a expansão de Simeão por novas pastagens. Vimos também as tribos transjordanianas de Ruben, Gade e meia Manassés, que confiaram em Deus na batalha contra os agarenos, mas terminaram no exílio assírio por sua infidelidade. Dia 115 completo.